ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de sessão da Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus do Congresso, quando explicou as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia. Paulo Guedes mostrou como o governo central vem agindo para disponibilizar recursos para que os governadores e prefeitos realizem as ações necessárias para diminuir o contágio e tratar os doentes, além das ações para a preservação da economia e dos empregos. Assista. É um prazer estar aqui com os senhores. Eu acho que a comissão tem uma missão nobre e importante, porque o nosso papel é desenhar os programas de auxílio e apoio para salvar as vidas e preservar os empregos. E uma vez que o dinheiro saia daqui, e como tem saído, nós temos aprovado os programas, eu vou mencionar, a última vez que nós conversamos, nós estávamos em torno de 500 bilhões, nós chegamos agora à marca de 1 trilhão. E todos esses programas devem ser justamente acompanhados e monitorados por essa comissão. Nós temos o maior empenho em tentar atingir o máximo de alcance para a proteção do povo brasileiro, tanto do ponto de vista de saúde, como também do ponto de vista de proteção econômica, e nós nos sentimos honrados também de saber que o Senado e a Câmara estão acompanhando os nossos trabalhos em busca dessa transparência, em busca dessa efetividade que todos nós desejamos. Então eu vou fazer uma rápida recapitulação de onde estamos, quais são os próximos passos, e aí vamos então às perguntas e ver se podemos esclarecer. No dia 11 de maio, o senhor se lembra, o ministro Mandetta foi ao Congresso, eu fui junto, o presidente do Banco Central também, e foi oficialmente comunicada a pandemia. No dia 12 de maio, houve o primeiro caso no Brasil. Em uma semana, nós tínhamos liberados já compulsórios, primeiro de 135 bilhões, depois de mais 65, 200 bilhões de compulsório. 5 bilhões, saímos já da sessão no 11 de maio, decididos a transferir para a saúde. Eu me lembro até que a frase que eu usei na época foi maldosamente utilizada depois, que eu disse, olha, vamos pegar esses 5 bilhões, vamos começar o combate já. Esse dinheiro que é objeto de uma disputa política vai ser usado para pulverizar o coronavírus, vamos atacar o coronavírus com esses recursos. Quer dizer, nós saímos satisfeitos e felizes pelo apoio do Congresso de apanhar 5 bilhões de reais, que eram objeto de uma disputa política da emenda do relator, e, na mesma hora, inclusive com o apoio da oposição também, direcionarmos esses recursos imediatamente para o Ministério da Saúde. Então, no dia 11, tomamos conhecimento da pandemia. No dia 11, no Congresso, eu tenho orgulho de dizer que o Congresso se moveu imediatamente, tomando conhecimento da pandemia, aprovou ali no ato 5 bilhões de reais como recursos para esse ataque inicial ao coronavírus. Logo depois, então, nas 2, 3 semanas subsequentes, 200 bilhões de recolhimento compulsório, depois mais 100 bilhões de linhas de empréstimos do BNDE, mais 50 bilhões de linhas de empréstimo, 100 bilhões da Caixa Econômica Federal, depois mais 50 bilhões de linhas de empréstimo do BNDE, então já estávamos com 200 de compulsório, mais 100 da Caixa, mais 50 do BNDES, então já eram 350 bilhões, e logo depois também antecipamos o 13º dos benefícios de pensionistas e aposentados e diferimos os impostos a serem pagos pelos pagadores de Simples e também a arrecadação de FGTS. Eram mais 150 bilhões. Então, em 2 ou 3 semanas, nós mobilizamos 500 bilhões de recursos sem entrarmos no espaço constitucional. Tudo isso foram esforços infraconstitucionais. Ou seja, antes de termos a licença para gastar extraordinariamente nesse ano, que seria dada pelo Congresso Nacional com a PEC de guerra,
nós já tínhamos mobilizado 500 bilhões. E logo depois veio a PEC de guerra, primeiro num parecer do ministro Alexandre Moraes, nos autorizando a nos movimentarmos, e logo depois a Câmara também promovendo a PEC de guerra, e logo depois o Senado aprovando, abrimos um espaço adicional. Então lançamos o auxílio emergencial. Pegamos 1.200.000 famílias que estavam na fila para entrarem no Bolsa Família e colocamos imediatamente todo mundo para dentro, porque a instrução do presidente tinha sido exatamente: nenhum brasileiro pode ser deixado para trás. Então, em vez de o processo natural de 5, 6 meses, observando se é fraude, se é legítimo, se há uma elegibilidade da família para entrar no Bolsa Família, nós preferimos botar todo mundo dentro e depois, então, faríamos o filtro, exatamente para não correr o risco de deixar alguma família que merecesse do lado de fora. Então, fizemos o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial passou a mais ou menos envolver uma ordem de recursos acima de 50 bilhões, são 50 bilhões por ano. E então foi a nossa descoberta de que havia 38 milhões de invisíveis no Brasil. 38 milhões de pessoas que não tinham registro, simplesmente não há registro. Isso vai desde a pessoa humilde, do faxineiro, do vendedor de balas nos sinais de trânsito, que a gente encontra todo dia, ou encontrava todo dia, aos vendedores Deu uma travada aí, ministro. Pronto, ministro, pronto. Ministro, o senhor podendo, pode reiniciar, ministro. O senhor estava falando dos invisíveis, tá? Parou ali, nos invisíveis. Estou ouvindo bem, tá ok. Perfeito. O senhor imagina agora, se para fazer essa conference call nós temos essa dificuldade, imagine entregar dinheiro para 64 milhões de pessoas espalhado pelo país inteiro. Exatamente. Está vendo porque que volta e meia tem uma reclamação desses programas nossos, né? Exato. Isso aqui devia ser bem mais fácil, né? E a gente tem esse problema também. Mas então eu dizia aos senhores, que descobrimos 38 milhões de invisíveis. Entre esses invisíveis, 8, 9, 10 milhões são realmente muito pobres. Já os outros 30 milhões, 25 a 30 milhões, são empreendedores, são trabalhadores por conta própria. É gente que está por aí se virando, ganhando a vida. E que vai ser objeto de um programa nosso próximo, que vai ser o Verde Amarelo. O programa Verde Amarelo, exatamente para nós darmos dignidade a essas pessoas que lutam em defesa da própria vida, da vida de suas famílias, e que estão completamente desassistidas pelo Estado. Eles são invisíveis realmente. Nós nem sabíamos o número dessas pessoas. O cadastro único não tinha informações sobre 38 milhões de brasileiros. Bom, o resultado disso é que nós colocamos, então, em cima daqueles, só para recapitular, tínhamos 500 bilhões de espaço infraconstitucional. Quando houve a aprovação da PEC de guerra, imediatamente lançamos o auxílio emergencial, mais 150 bilhões, justamente para proteger os brasileiros desassistidos. Sejam porque eram pobres, completamente sem condição de sustentação própria e não havia sequer registro da existência deles, seja porque eram trabalhadores que tiveram subitamente sua condição de trabalho interrompida. É a faxineira, é o jovem que vendia bala no trânsito, é o chofer de táxi, que agora não havia mais movimentos nas ruas. Então, nós abrigamos esses 38 milhões de invisíveis, mais os 20 milhões de brasileiros que já estavam no Bolsa Família, totalizamos pagamentos de 64 milhões de brasileiros. Para os senhores terem uma ideia, apesar da queda brutal na produção, no comércio, a massa salarial no Brasil subiu. É um dos pouquíssimos países que conseguiu fazer a massa salarial subir.
há mais recursos circulando hoje do que havia quando começou a crise. Então, nós conseguimos efetivamente atenuar o choque econômico que seria dado nessa economia caso não tivéssemos agido com tanta força. Logo depois, mais 150 bilhões liberamos também em programas para estados e municípios. Os senhores observaram e acompanharam as negociações e esses recursos foram divididos. Primeiro, 8 bilhões que nós fizemos de transferência fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde, direto na veia dos fundos estaduais e municipais de saúde. Depois, mais 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social. Depois, mais 16 bilhões para o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Embora a nossa arrecadação caísse, nós mantivemos os repasses no mesmo nível do ano passado, exatamente para que estados e municípios não sentissem tanto o impacto da queda do ICMS e do ISS. Então, totalizamos aí mais 300 bilhões constitucionalmente permitidos, 150 para o auxílio emergencial e 150 para estados e municípios, numa longa negociação, que eu diria que nem foi tão longa assim, porque quando os governadores vieram, nós fizemos uma semana de conversa, 2 semanas depois eles voltaram pedindo mais recursos, então nós fizemos também esse acordo e os recursos foram liberados. Então, da nossa parte, tínhamos liberado já então 800 bilhões, 500 infraconstitucionais, 150 de auxílio emergencial, mais 150 para estados e municípios, chegamos a 800, e aí lançamos mais 100 bilhões de créditos. Aí já dividimos o mercado de crédito em 4 segmentos. Primeiro, que foi uma medida, aliás, eu preciso mencionar essa medida, ela é muito especial. Antes de eu entrar em crédito, houve um programa particularmente que eu considero um dos mais bem-sucedidos. E com a maior franqueza, os programas de crédito, justamente onde nós temos o time mais técnico, nós temos uma equipe muito forte tecnicamente nessa área financeira. É o presidente do Banco Central, Roberto Campos, é o presidente da Caixa Econômica, que é o Pedro Guimarães, é o presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. É um grupo tecnicamente muito forte e eu até dei esse exemplo, às vezes o time é o do Barcelona, mas perde também, perde jogo também. Então, apesar de ter tido um time muito técnico nessa área de crédito e finanças, a verdade é que o desempenho do nosso time, eu me incluo juntos, nessa fronte de crédito foi muito difícil, porque a verdade é que, como travou o país inteiro, a necessidade de capital de giro triplicou, quadruplicou. Então, mesmo expandindo o crédito como nós expandimos, a verdade é que continuou insuficiente. Então, nós continuamos o tempo inteiro aperfeiçoando os programas em busca de um melhor desempenho. Então, lançamos, eu vou falar dos programas de crédito já, mas primeiro eu quero dizer que houve um programa extraordinariamente bem sucedido, que está sob, inclusive, a orientação do nosso secretário especial de Trabalho e Previdência, que é o Bruno Bianco, ele está aí conosco também. E o programa foi muito bem sucedido, porque em 5 ou 6 semanas, quando os americanos demitiram 30 milhões de trabalhadores dos mercados formais, o Brasil protegeu 10 milhões de empregos. 10 milhões de pessoas que seriam demitidas e se inscreveram no programa BEM, que é o benefício emergencial, que permitia a livre negociação dos salários. Então a empresa dizia, olha, em vez de eu demitir, eu vou dar meio expediente, vou pagar só metade do salário, e o governo vem e faz uma suplementação salarial. Com esse programa, 10 milhões de trabalhadores foram inscritos e seus empregos foram preservados, o que é algo extraordinário. Da mesma forma que o nosso desempenho, eu tenho a maior franqueza em reconhecer que na parte de crédito
ele não foi satisfatório até o momento, e nós continuamos aperfeiçoando nossos programas para o dinheiro chegar na ponta, que era a maior reclamação. E eu tenho também que dizer que, do ponto de vista de manutenção de emprego, eu considero um dos programas mais bem-sucedidos do mundo, porque no mercado formal americano, em 5, 6 semanas, demitiram 30 milhões, e aqui nós impedimos a demissão de 10 milhões. Houve, nesse mesmo período, uma